Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais, e esse vídeo vai falar sobre... Bom, antes de eu falar sobre o tema do vídeo, tem a vinheta do canal. Toda essa bagagem de experiência, a gente quer dividir com todos que têm o interesse de entender a temática. Quero ouvir também, porque eu acho que o ouvir é importante, para que a gente possa trocar essas informações e conseguir construir uma consciência política, uma consciência educacional sobre a sociedade. E fazendo com que, como Paulo Freire fala, né, que a educação ela não transforma o mundo, ela muda pessoas e essas pessoas é que transformam o mundo. Então a gente precisa dialogar sobre políticas públicas dentro da unidade escolar, sim, sem questões partidárias, sem questões ideológicas, mas falar do papel de cada agente político é importante para que a nossa sociedade seja mais consciente. Muitas vezes ela não consegue entender o papel de cada órgão, do legislativo, do executivo, do judiciário, não consegue entender quais são os seus princípios, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, e isso é importante que seja ensinado nas unidades escolares desde o início, assim que a criança entra na escola e por todo o processo de formação educacional. Você quer fazer alguma pergunta? Acho que eu queria fazer muitas. Então, vamos lá, né? Mas... Então, você é professora, né? Eu vi Isso. aqui que o curso é com você e a Letícia Florencio, e aí eu vi aqui que você é professora. Você é professora de quê? Eu sou professora de português, né? Me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, letras, português e literaturas. Aham. Então, eu sou professora da disciplina de cidadania, e eu tento, né, justamente nessa disciplina, criar uma consciência para muitas questões ambientais, questões, agora estou falando no meu sexto ano sobre educação para o trânsito, que está na BNCC também, né? E aí essa questão da política, né, que eles trazem uma bagagem, uma história de associar a política à corrupção e associar a política né, a tudo que não vai para frente, não funciona, tudo que está empacado é culpa dos políticos. E aí eu tento chamar a atenção deles justamente porque a política é o caminho para a gente reconstruir todas essas coisas que estão aí, né, atravessadas na vidinha deles, de todos nós. E que enquanto a gente continuar com essa visão, né, de que, né, os políticos são todos ladrões, são todos corruptos, são todas pessoas aproveitadoras, a gente não vai conseguir transformar nada, que a gente precisa ir desconstruindo essa visão que eles trouxeram e repetem até sem saber por quê, né, e que hoje eles têm uma vantagem que os pais e os avós deles não tinham, que é a internet, né, que tudo hoje é muito mais acessível, eles conseguem descobrir, né, quem está trabalhando por eles, quem está lutando pela educação, quem não está, quem está defendendo os livros para eles, quem não está. Então, eu falei, hoje vocês têm uma vantagem que, né, na minha época e os meus pais não tinham, né? Então, a gente comprava esse discurso que vinha, né, pelo senso comum e reproduzia isso meio que achando que isso era uma verdade. Falei assim, agora você só acredita nisso, só cai nessa se você quiser, né? Então, assim, eu acho que é um assunto que todas as disciplinas, né, é um assunto que transcende todas as disciplinas, não é uma coisa para ser abordado só na aula de cidadania, até porque muitas escolas nem têm essa disciplina, né? Então, é uma coisa que todos os professores de português, de matemática, de tudo, né, conseguem abordar, é um tema interdisciplinar, né, transdisciplinar, na verdade. E aí, eu queria saber, assim, como que, pela tua experiência, assim, como que você vê da questão da direção mesmo, né, das coordenações e tal, da galera que está ali no topo da estrutura da unidade escolar, né, como que isso é visto por essas pessoas, assim, para a gente fazer esse trabalho?
Eu, por exemplo, como parlamentar, eu tive a oportunidade de fazer uma lei onde coloca na grade curricular no âmbito do município de Mesquita, que é onde era a minha área de atuação, né, como parlamentar, a disciplina Ética e Cidadania para ser inserida na grade curricular, para que todos os alunos tivessem acesso também com uma disciplina, porém, fazendo aquela relação com todas as demais disciplinas, porque a gente tem que ter a integração entre elas. Até para não ficar somente focado no... Mas é importante, porque muitos profissionais, muitas vezes, focados no conteúdo da sua disciplina, acabam deixando de passar sobre o que a gente chama dos temas transversais, que entra a questão da educação ambiental, que entra a questão da cidadania, e aí eu coloquei especificamente dentro da cidade de Mesquita para criar essa consciência. Você sabe, você, como profissional também da educação, como profissional que trabalha com a questão da cidadania, nós sabemos da dificuldade da população entender qual o papel de cada agente político dentro da sociedade, qual o seu papel dentro da sociedade. Tem essa dificuldade imensa, vai sendo reproduzida de uma forma muito equivocada. Eu acho que no banco escolar é a melhor forma de você conseguir criar uma consciência crítica para que a pessoa possa conseguir, de fato, fazer uma avaliação a partir do conhecimento. Eu acho que está havendo muita desinformação. Essa desinformação está sendo repassada de uma forma muito equivocada também, e a gente precisa tomar rédea dessa situação, a unidade escolar precisa tomar rédea dessa situação, porque, como toda a sociedade sabe, muitas vezes a população acha que o papel, por exemplo, de um vereador é dar algumas coisas que eles solicitam, de que é emergencial, que é um direito dele garantido, mas que o poder público não faz e acha que tem que ser pela mão do vereador. E, na verdade, a mão do vereador ela vem para elaborar leis, para garantir que aquelas leis sejam executadas, para fiscalizar como estão sendo utilizadas as políticas públicas e se realmente está atendendo a população, e principalmente fazendo com que as pessoas tenham acesso aos seus direitos básicos. Mas há uma inversão de valores, fica no campo do individual, fica muito no campo do que eles acham que é uma coisa que vem lá do passado, sobre uma visão do político completamente deturpada. E isso vai gerando um crescimento cultural equivocado e acaba que a sociedade não consegue entender qual de fato o papel do vereador, qual de fato é o papel do prefeito, qual é o papel do judiciário, qual o papel dele na sociedade, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Quando tudo isso fica muito claro para a sociedade, e isso deve começar dentro da unidade escolar, no banco escolar, nós vamos ter uma sociedade mais consciente, e aí sim, essa sociedade consciente ela vai conseguir transformar o mundo que Paulo Freire fala. Eu tenho enfrentado assim, o desafio de... Eu falo sobre, né, a cidadania é uma disciplina que cabe muita coisa dentro dela, né? Mas nessa questão assim, política, do convite à reflexão, que ainda é o espaço, a escola ainda é o melhor espaço, né, para esse convite à reflexão, porque outros lugares, às vezes até a própria família, as igrejas, outros lugares, os trabalhos, né, não são lugares que não convidam tanto você à reflexão, mas é uma prática de determinados rituais ou de determinadas tarefas, mas não a reflexão em si. A escola, por mais que tenha certos tabus e dificuldades, né, porque a gente sabe que a gente que é professora sabe que são muitos, mas ainda é um espaço né, do convite à reflexão. Então, eu acho que sobre essa questão política agora é muito complicado, a gente está num momento, né, de muita polarização, e aí é muito complicado trazer essa reflexão, porque as crianças já chegam com essa polarização, né, que trazem de casa, um amor ou um ódio muito grande, às vezes sem conhecer nem o que está falando, né, sem saber a história do que está falando, do que está trazendo. Então, isso eu acho que tem sido uma dificuldade, ao mesmo tempo que a internet, né, colaborou para que eles saibam e acompanhem, né, os políticos que os pais e os familiares elegem, ou que eles tenham simpatia, eles podem também cair nessa de fake news, que agora é uma coisa que também não tinha tanto, né, alguns anos atrás. Agora é um novo problema, né, o problema que veio junto, e as crianças, né, eu vejo assim, que não é uma coisa
não é uma coisa que são pessoas idosas e que não têm tanto domínio da tecnologia, não. São os jovens de 12 anos que sabem 1000 vezes mexer, né, mais na internet do que a gente, talvez, mas eles caem nessas armadilhas, né, de não conferir a fonte das coisas, né, de olhar todos os títulos e já acreditam, né, imediatamente naquilo que o título está dizendo, nem lê a reportagem, não entende o que é ser tendencioso numa matéria, numa escrita jornalística. E aí isso aí tem sido uma dificuldade, né? Mas a gente vai lá, encara. A Pois gente é, vai. são desafios de nós, professores, dentro de uma sociedade em que tudo está muito confuso ainda, né? E no campo das ideias todo mundo tem uma opinião, acho que é óbvio que essa lutar, que cada um tem a sua opinião, o problema é como ela transforma a sua opinião para tentar fazer com que a sua opinião ela esteja, se sobreponha à do outro. E é importante a conscientização, isso que a gente vai avançar um pouco, é um desafio para o professor, obviamente, né? Porque o professor também é muito massacrado nessa questão, eles começam a falar que o professor, dentro de sala de aula, tem um cunho ideológico, e, na verdade, não é nada disso. Pode ser que um ou outro tenha, mas a verdade é que o professor ele passa o que acontece na história. A história, ela vem. Paulo Freire fala sobre a questão da importância de você conhecer o seu passado para você entender quem você é e onde você quer chegar. E esse conhecimento da história, de todo tudo que acontece, né? Todos os acontecimentos, todas as informações que vêm ao longo do tempo. Eu costumo falar, não pensem que a vida começa a partir de você. A gente tem que olhar para o que aconteceu no passado para que a gente possa moldar o nosso presente e avançar no futuro. A consciência é preciso ser feita. Eu falo muito na questão da leitura. Eu como professora, e você também como professora, eu tenho certeza que a gente encontra muita dificuldade nos nossos alunos, nos bancos escolares, na questão da leitura, de entender o que tá escrito ali, dela ter uma compreensão, fazer essa leitura. E eu costumo falar isso através na língua portuguesa, eu falava muito com meus alunos sobre isso. Eu falei, é preciso que vocês entendam não só o que está escrito, mas o que está subentendido através daquelas palavras. Muitas coisas estão nas entrelinhas, e você precisa compreender essas entrelinhas, como o que acontece na sociedade hoje em relação à política. Eu não defendo um lado A nem um lado B. Eu defendo que todos tenham conhecimento do todo, para que, a partir da sua consciência crítica, você tenha uma decisão e uma informação e uma opinião formada daquilo que você acha que vai ser bom para a sociedade. Me ouve agora? Agora nós estamos te ouvindo, Leandro. Sim. Você estava nos ouvindo? Estava, computador, por isso que eu sempre procuro fazer testes e testes, porque coisa de áudio, de computador, é o que mais dá problema. Você troca fone, coloca outro, é complicado. Só agora que eu consegui, porque aí eu só ia começar a gravar quando tivesse tudo ok. Aí, como você começou a falar, eu comecei a gravar depois. Porque quando eu entro, automaticamente já começa a gravar, certo? Mas como não estava tudo pronto, tudo ok, eu não ia começar a gravar. Até porque ocupa espaço no computador e poderia, né, fazer falta depois. Mas espero que pessoas cheguem, porque teve realmente várias inscrições. Eu mandei lembrete, né? Mandei por e-mail de novo, né, convocando. Mas é sempre assim, as pessoas acabam... Não, Leandro, mas assim, tem várias pessoas que estavam mandando mensagem para mim que elas estavam tentando se inscrever e não estavam conseguindo. Não, tudo pode acontecer, né? Isso acontece, já teve alguém que reclamou, mas não dá para saber o que aconteceu. Mas como várias pessoas foram chegando até agora há pouco, então está funcionando. O problema é ou no celular ou no computador da pessoa, pode ser navegador, pode ser tanta coisa, né? Problema de login, infelizmente isso acontece, é um ponto negativo da gente fazer em plataformas assim, que exigem, né, que a pessoa acesse, tem que ter o aplicativo Zoom instalado, né, tem tudo isso, então às vezes a pessoa não consegue porque ela não tem tudo isso. E aí, como a pessoa não entra em contato antes para tirar dúvida, para a gente poder auxiliar, fica meio para em cima da hora. Mas, assim, como é a primeira vez que eu crio algo assim, e não era de usar o Zoom também, então, tudo era meio que experimental, né? E aí, só depois dessa experiência que
futuramente eu já vou ter mais elementos para saber como fazer, né, e tudo isso. Mas eu agradeço a você pela disponibilidade, né, e a Sueli que está aqui com a gente. E vamos procurar fazer o melhor possível e já estou programando futuramente para ter tentar repetir com o mesmo conteúdo para quem, né, hoje não estava sabendo e não acompanhou e não pôde pegar, e até mesmo um conteúdo como se esse aqui fosse um para principiante, né, vamos colocar assim, e depois um intermediário, com alguns temas mais profundos, né, da política. Então, pensei de fazer a minha intenção é fazer algo contínuo, entende? Que alguém possa acompanhar aquele processo ali. Eu vou pedir para vou fazer um teste aqui, vocês me dizem se vocês vão conseguir visualizar a apresentação dos slides que eu vou abrir aqui. Aí vocês só me dizem se está ok. Está me ouvindo? Está aparecendo aí? Sim, Estou te ouvindo, tô ouvindo. tô te ouvindo bem. A apresentação está aparecendo? Não, né? Não. Não, ainda não. Deixa eu colocar aqui então agora. Porque assim, tudo é meio que novidade, né? Então Ó, e agora se vai aparecer? E agora? Tá dando a leitura. Apareceu. Está aparecendo? Tá. Então vocês me ouvem ao mesmo tempo que assistem aqui, né? Sim. Isso. Então, vou aproveitar. Cris, não sei até que hora você vai poder ficar. Eu vou tentar fazer uma coisa bem rápida aqui para você ainda poder continuar. Eu posso passar algumas coisas aqui? Pode sim. Então, é tanto conteúdo, quando eu fui vendo que era tanto conteúdo, que fica difícil você saber, não, isso aqui não vai agora, porque é muita coisa, né? Você sabe, né? Atua na área e as É pessoas... um assunto vasto. E mesmo eu tentando colocar só uma coisa inicial, mas se você for tentar explicar, para quem é interessado, vale a pena, óbvio. Mas para quem quer as coisas mais rápidas, resumidas, fica difícil de fazer aquela peneira, né? Então, deixa eu tentar passar aqui. Vou tentar passar bem... Vou pular várias partes, que vai ficar para uma futura oportunidade. Eu tentei passar assim, porque as pessoas pensam que, como vocês já falaram aí, né? Política está só atrelada a partido político, a eleições, né? E o lado negativo atrelado à corrupção e tudo que não presta. E as pessoas acabam muitas acreditando que não adianta você votar, participar, porque nada muda, porque já está tudo definido e você não tem voz e não tem vez, né? Não adianta se iludir, nem acreditar, nem apoiar ninguém. É todo mundo corrupto, é todo mundo cartas marcadas. E, infelizmente, dificilmente vai desconstruir isso da cabeça de muitos, né? Mas, pelo menos para aqueles interessados, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, preparei alguma coisa aqui, bem básica. O que é política? A política e seus significados. Aí tem conceitos de política para quem se interessa em saber, né? Aí eu coloquei aqui. A política está à nossa... Deixa eu tentar tirar aqui a política está à nossa volta, a todo momento, nos jornais, na televisão, associada aos projetos e manifestações que presenciamos e certamente em tudo à nossa volta. Aí tem vários conceitos, né, de pensadores, de cientistas políticos, né, de épocas passadas. Política é a resolução de conflitos ou um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens políticos, né? Tem aqui essa definição. De uma maneira mais simples, podemos definir política como a ciência da governança do Estado ou nação e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses, né? Aí o filósofo grego Aristóteles, né, definiu o ser humano como um animal político e que até inconscientemente busca a vida em comunidade. Suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. Aí tem aqui uma dica de livro, né, Política, de Aristóteles. Ele define a política como um mecanismo que tinha como finalidade a felicidade dos homens. Por isso, um governo deve ser justo e as leis obedecidas. O que essa introdução diz para a gente? Que a política está, na verdade, em tudo. A política está em tudo que a gente faz, né? Um exemplo que eu costumo dar é a nossa família. A diferença básica às vezes, as decisões políticas são democráticas, né? Como numa casa ou até na vida de casal. O que você acha disso? Vamos pintar a sala de branco, vamos comprar o sofá 2 ou 3 lugares, quem lava a louça, quem vai comprar pão.
Às vezes é democrático e decisão, né, conjunta, não, eu fico com isso, você fica com aquilo. E às vezes é autocrático. Você faz isso, você faz aquilo e alguém determina. Mas tudo é política, né? Basta ter duas pessoas se relacionando de qualquer forma, pelo WhatsApp que seja, que há uma ação política ali, né? De esperar o outro responder, e você acha que é normal, ou ele não te ignorou, a gente acaba tendo reações involuntárias e inconscientes que são políticas. Só que num caso do Estado, como a gente vive no Brasil, com uma democracia ainda que tem dificuldades, mas ainda vigente, e a gente tem o direito, na verdade, de ser uma obrigação do voto, porque eu entendo a necessidade de voto ser obrigatório, no sentido mais pedagógico, né, de incentivar que as pessoas participem, né, e acaba que as coisas são decididas, né, na base do voto para eleger representantes. E as pessoas têm que entender essa importância, porque quem não participa, por qualquer razão, deixa na mão dos demais a decisão. E ainda que você não confie tanto, não conheça, depois você vai reclamar de qualquer problema, né, de saúde, de educação, de salário, de, enfim. E aí você vai atribuir a quem as decisões? E a responsabilidade por aquela escolha foi da pessoa também que não votou, porque ela deixou de manifestar o voto dela. E aí muitos pensam, um voto não faz diferença. Talvez um não faça. Mas como milhares e milhões de pessoas pensam da mesma forma, milhões de votos fazem muita diferença e hoje nós temos uma prova disso. Você falou aí, Cris, da questão partidária que afasta muita gente, mas para quem quer ser mais ativo no sentido institucional da palavra, como você fez e como eu fiz, você se filia a um partido porque você quer participar, né? De dentro, né? Aí você faz suas escolhas baseado nos seus princípios, valores, ideologia, e você tem que fazer escolha. Mas quando a pessoa trabalha numa determinada empresa, faz parte de um determinado clube, né? Ou de uma igreja, ou da instituição religiosa, na hora da política, ela vai escolher, baseado em alguns fatores, né? Em alguns princípios e tal. E aí você fez sua escolha, eu fiz minha escolha, uns se lançam, né, na vida pública mesmo, né, como candidato né, a uma eleição, outros não, mas isso já é uma participação mais ativa, que desde jovem eu me interessei. Só que a experiência vai vir com o tempo, né? Você escolhendo mal, se decepcionando, né, se frustrando, os escândalos estão aí. Só que até a gente aprender que nem tudo que dizem é verdade, e nem toda verdade é dita e descoberta e revelada, é muito, é um labirinto, é uma coisa muito complexa. E cansa às vezes, né? De tanta coisa que a gente tem que ter conhecimento, como você dá conta, né? Além daquilo que você é do seu trabalho, né? De elaborar um projeto, de votação e tudo mais, ainda tem tudo que você tem que estar por dentro, que as pessoas te procuram para fazer perguntas sobre tudo, né? E nem tudo a gente acaba tendo, né? A resposta na ponta da língua. E assim, eu acho muito interessante quando a pessoa tem um interesse natural de saber mais. Porque quando você está dentro, claro que você vai ver muita coisa errada ali, como em qualquer grupo, né? Em qualquer meio. Em qualquer grupo social, em qualquer ajuntamento de pessoas, você vai ter os pontos bons, pessoas leais, honestas, né? Que querem fazer um trabalho e tudo mais, e pessoas que querem só buscar seus interesses. E na política não é diferente. Só que o legal é você saber filtrar. Ah, eu vi coisa errada lá dentro. Então é todo mundo igual. E se eu pensar que todo mundo é igual, então estou dizendo que só eu seria diferente. E geralmente as pessoas têm esse discurso. Não, então só eu sou especial e só eu faria diferente. Eu, com certeza, não conseguiria fazer tudo o que eu gostaria e nem conseguiria, porque na política as coisas são decididas, né? Com base em consenso, de grupo, de votação, de acordos, né? Não, você cede aqui, você cede ali. Um exemplo prático. O empregado deseja um aumento de salário. Aí eles, em grupo, reivindicam um aumento de 10%. O patrão não concorda, mas oferece 5%. Uns vão ser mais radicais. Não, ou é 10 ou é nada, certo? Uns vão entender, não, é melhor a gente conseguir 5% agora e daqui a um tempo a gente reivindica mais 5%, por exemplo. Então, é isso, porque nunca na vida social uma decisão vai agradar e satisfazer a todos de igual modo. Não tem como. Porque quem tem vai querer sempre mais, quem tem lucro vai querer sempre ter mais lucro, isso é até natural do ser humano, e quem trabalha vai querer ter um salário melhor, umas condições melhores de trabalho. A dificuldade é ter esse acordo.
E a política institucional serve para isso. Para dentro da democracia, do voto, da manifestação, da insatisfação pública, você conseguindo equalizar isso. E vai ser uma luta eterna, né, na busca, cada grupo, né, para algo que atenda, né, às suas necessidades, né, de conjunto, de coletivo, de classe social, de sindicato, né, de categoria, né, vamos colocar assim. Então, Cris, futuramente, né, eu já deixo aqui essa ideia que eu tenho de continuar fazendo isso, cada vez aprendendo a como fazer da melhor maneira, desde a preparação até a divulgação, até tudo isso, e eu vejo que a sua rede de contatos, as pessoas que te seguem, né, assim como da Ana, é bastante, é bem grande, e vocês são bem ativos, as pessoas, né, eu vejo que te acompanham, que dão retorno, né, eu vejo isso, alguns políticos têm uma liderança popular muito grande, e conseguem, né, trazer muitas pessoas para esse meio, né, do conhecimento, né, do debate. Outros já nem tanto. Porque hoje com as redes sociais, ou você se adapta, né, se adapta a isso, ou fica meio de fora. E aí vai ser mais difícil. Nem todo mundo tem ainda o acesso a tudo isso que a gente tem, mas você também precisa atuar assim. Assim como no boca a boca, né? Você deve ir nos bairros, deve conversar com as pessoas pessoalmente. Também alcança muita gente que não está na rede social, seja pela idade, por não ter acesso, e por aí vai. Então, a gente precisa ter essa visão de alcançar o máximo de pessoas, né? E já te convido para a semana que vem, mesmo que você não esteja como uma das colaboradoras, mas se quiser participar também, espero que nesse fechamento, além das pessoas que já estavam marcadas, a Letícia, né, eu coloquei ela para a semana que vem também, porque ela não pôde hoje, então vai ficar muito legal. Vai ser mais pessoas, e eu vou tentar até tudo dando certo, a gente entrando na hora e tudo ficando bem ajustado nessa parte técnica. Eu até vou deixar mais ainda espaço para vocês, né, que é isso que é a minha prioridade, porque futuramente eu vou ter meu tempo para fazer, criar outros conteúdos. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade de vocês estarem aqui, entendeu? Então, se você quiser seguir, complementar com alguma coisa, ou se eu posso seguir, se você vai ficar até o fim, fica à vontade para você deixar mais alguma coisa que você queira falar aí, entendeu? Então, você está conseguindo me ouvir? Está entrando uma ligação aqui, acabou de Sim, atrapalhar. Você está conseguindo me eu ouvir? estou ouvindo. Está conseguindo me ver também? Não, você acho que tirou aí o vídeo, né? Não? Sueli, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Então, a Cris, eu acho que vai ter que ter a ligação. Aí eu nem vou continuar. Mas você conseguiu, deu para pegar aqui um pouco do que eu estava passando, porque assim, é muito texto, né? Tem muito texto, Sim, deu mas sim. é muita coisa. Mas eu vou, se você quiser, eu posso te enviar depois esse arquivo, entendeu? Ah, legal. Além de ficar gravado aqui, eu vou disponibilizar essa apresentação de slides, que é bastante conteúdo de texto, que aí a pessoa pode adaptar, né? Aham. E semana que vem, você podendo estar aqui também, vai ser muito importante, né? Ah, vou estar sim. Tive vários problemas técnicos, problemas de agenda e tudo mais, né? A primeira aula da semana passada não pôde ser realizada. Mas, assim, Ah, eu sempre vejo o lado positivo de um aprendizado. Ah, tem falha aqui, falha ali, e eu vou tentando pegar esses problemas que aconteceram para que da próxima vez diminua as chances de acontecer o mesmo problema, né? Mas não é. deixar de fazer, não deixar de fazer por conta disso, entende? Uhum. E aí, se for o caso, até o final, aqui, se você puder ficar até o final, tem mais algumas coisas aqui para passar. Eu quero passar algumas dicas de livro, né? Eu posso mandar depois por e-mail, enfim, que são livros acessíveis no conteúdo, no custo, né? Eu acho que Uhum. é muito legal a gente ter um pouco dessa base teórica para a gente estudar mais, né, sobre o tema. Verdade. Então, Cris, se você quiser complementar com alguma coisa, se você puder ficar até o final, eu vou ficar muito grato para a gente poder conversar mais aqui. Pode seguir se você quiser. Cris, seu áudio está fechado.
Foi. Está me ouvindo? Agora sim. Ah, então. O que o Leandro falou é de suma importância. Eu acho que a gente tem que dialogar mais sobre essas questões, é preciso dialogar mais com a sociedade. Eu tento levar informação para a população, porque, infelizmente, se ele sabe, a população anda muito desinformada sobre a realidade do que acontece na sociedade. Eu quero trazer aqui uma reflexão, talvez, Leandro, para uma outra palestra, mas a reflexão sobre a questão do quanto que a política interfere na vida do cidadão e ele não se dá conta. A política pública, primeiro que eu digo que a política pública ela é construída por coletivo, ela é bonita. Ela é bonita porque você constrói para garantir direitos para o coletivo. E norteia também o dia a dia de cada cidadão, como ele deve se comportar em sociedade. Agora, a política que está inserida hoje na nossa sociedade é uma política muito do individual, muito do fazer do individual, que não contempla a sociedade. Ela contempla os seus desejos pessoais sobre a sociedade. E isso é o que tem transformado de uma forma muito ruim a nossa sociedade e, principalmente, tirando os direitos. Uma coisa que eu quero trazer muito à tona é que, há pouco tempo atrás, que já era para a gente muito difícil, principalmente para os trabalhadores, aqueles que têm uma vida muito puxada, que são trabalhadores braçais, que para que eles pudessem chegar à sua aposentadoria, os homens com 60 anos, as mulheres com 55, nós, por conta de uma política pública recente, nós tivemos a nossa aposentadoria alterada. E hoje as pessoas não estão se dando conta que elas estão trabalhando muito mais tempo para conseguir a sua aposentadoria, porque tiraram da nossa sociedade o seu direito. Onde a mulher, além de trabalhar, ela não vai trabalhar. Os homens vão trabalhar 5 anos a mais. As mulheres estão trabalhando 7 anos a mais. E parece que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão absorvendo essa legislação que jamais poderia ser retroativa, né? Toda lei ela não pode ser retroativa. A lei ela vai dali para frente. Mas as leis que tiram direitos, elas estão valendo para todos. Pessoas que já estavam na reta de aposentadoria, que estavam prestes a se aposentar, já tinham completado mais de 95% do seu período para aposentadoria, hoje não se aposenta mais. E a cada ano, por conta desses pedágios que estão se propondo, isso está demorando muito. Então, o que eu falo sobre isso tem que ter consciência sobre o que está acontecendo sobre a sua vida. E quem está fazendo a política pública, quem é o legislador, quem é o executivo, ele está mexendo na sua vida de uma tal forma, na vida do seu filho, na vida do seu neto, e tirando direitos que foram conquistados a duras penas. Então, a gente precisa dialogar sobre o que acontece na sociedade, a gente precisa dialogar qual é o papel de cada órgão, a gente precisa dialogar sobre o que está acontecendo, que cada um tem a sua opinião. A gente não tem que impor a nossa opinião a ninguém, mas que a gente tenha clareza e conhecimento sobre os fatos para que a gente possa ter uma consciência crítica e uma decisão salutar com informações e não com informações completamente equivocadas como o que está acontecendo, que está dando um nó na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que é um assunto muito vasto. Eu e Sueli, nós estamos conversando já sobre isso. Ela que trabalha com a disciplina de cidadania, ela sabe e ela entende a importância que não se fala da questão ideológica nem partidária dentro da unidade escolar, mas se fala de consciência crítica. Como o professor de português fala da importância de saber ler e entender o que está escrito e o que está subentendido. No passado, ninguém sabe, as grandes histórias infantis, as fábulas, os contos, como naquela época havia uma ditadura muito forte e as pessoas não podiam se comunicar nem falar sobre política, elas usavam as histórias infantis, as fábulas, para poder mandar as mensagens não para as crianças, mas para os pais dessas crianças. Então, a leitura ingênua que a criança fazia era das histórias infantis, mas a leitura mais aprimorada, que estava nas entrelinhas,
era o que a população precisava entender do que estava acontecendo naquela época em relação às políticas públicas. Então, só para vocês entenderem o quanto que a educação ela permeia e passa pela questão da sociedade, fazendo com que ela tenha consciência sobre a sua vida e a vida do outro e seus direitos e seus deveres. Me ouve? Oi, está me ouvindo? Eu tô. Sueli? Sim, agora estou ouvindo o Leandro Sueli, direitinho. antes de chegar no final, se você quiser, claro, se você no final quiser abrir sua câmera, a gente faz aqui um print aqui para a gente guardar de recordação, tá bom? Ah, tá bom. Eu posso passar mais algumas telas? Sim. Eu vou deixar uma parte para a semana que vem, mas eu vou ver se eu passo algumas coisas aqui. Espera aí, vamos ver. Vamos lá. Estado, sociedade e políticas públicas, correto? Tá ok? Tá. Vou passar só uma partezinha aqui. É uma pergunta que depois eu vou começar a pegar muito nessa parte, para quem diz que não gosta de política, não quer saber de política e tudo mais. A gente até que bloqueia a gente, né? Por conta de política. Será que você participa de algum espaço político? Porque às vezes as pessoas participam mais ativamente do que imaginam, né? E não se dão conta. Alguns tipos de espaços políticos, além dos governos e partidos, tem os conselhos, pode ser até numa escola, né? Sindicatos, a gente trabalha com ONGs diversas, né? Tantos projetos sociais que funcionam aí, então a pessoa está ativamente, e os movimentos sociais, né? Seja o movimento negro, seja LGBTQIA+, sejam movimentos de classe, né? Entre tantos outros. Então as pessoas participam muitas vezes e não se dão conta. Aí tem aqui, né, definição de Estado, governo e nação, que eu não vou passar hoje, né, porque tem algumas diferenças. Tem as formas de governo que eu vou pular, né, aqui no nosso caso a gente se encaixa na república, né, porque tem a monarquia, que não é o nosso caso. Aqui, rapidamente, alguns tipos, né, alguns sistemas de governo que aí, ao longo da história, foram implantados em muitos países. Hoje em dia, isso é bem mais reduzido, né? Então, nós temos os exemplos de aristocracia, autoritarismo, demagogia, democracia, ditadura, fascismo, liberalismo, monarquia, oligarquia, república, socialismo, teocracia, tirania e totalitarismo. Aí Aristóteles descreve o governo com critérios de justiça e objetivos que visam o bem comum. Segundo Aristóteles, eram legítimas, puras, as seguintes formas de governo: a monarquia, onde o rei tem o poder supremo; a aristocracia, onde alguns nobres detêm o poder; e a democracia, ou politeia, onde o povo detém o controle político, é o nosso caso. Aí muitos vão dizer, não, mas o povo não tem o poder político, porque, né, são os políticos lá, mas nós temos voto, né? É obrigatório no sentido de você tem que se inscrever, tem que ir até um lugar justificar ou votar, ainda que seja branco ou nulo, mas eu acredito nessa didática para que as pessoas possam se conscientizar dessa importância. Porque se fosse um voto facultativo, acredito que uma pequena parcela que fosse votar, muitos desses votariam naquele lance do voto comprado. E aí acredito que o resultado poderia ser muito pior, né? Porque aqueles que não querem se interessar não iam votar aqueles que têm consciência política, consciência de classe ou ideológica, e muitos só iriam votar na base do voto comprado ou na base da coação, né? Então, acho que o resultado poderia ser muito pior do que o que a gente tem hoje. E, por sua vez, eram ilegítimas, porque visavam o interesse próprio, né? As seguintes formas de governo: a tirania, onde o poder supremo é obtido de forma corrupta; a oligarquia, onde o poder é detido por um grupo que o exerce de forma injusta; e a demagogia, onde o poder é exercido por facções populares. Popular, monarquia e república. Como já disse, nós temos aqui no Brasil a república, onde o poder é exercido por um presidente, no nosso caso, presidencialismo, ou o primeiro-ministro, no caso do país que tem o parlamentarismo, que são eleitos por eleições diretas, no caso, voto popular aqui no Brasil, ou indiretas, por representantes escolhidos pelo povo que compõem o chamado colégio eleitoral. Aí tem presidencialismo e parlamentarismo, né, as diferenças entre eles, e tem alguns exemplos pelo mundo, só para dar uma coisa bem breve assim. Por exemplo, a Arábia Saudita é a monarquia absoluta
e teocracia, que é um país onde a religião do governo, né, predomina, né, impõe a toda a população uma religião dominante. E aqueles que não professam aquela religião acabam sendo perseguidos ou cerceados, né? Tem a China com a República Popular, Estados Unidos da América com a República Presidencialista, o Japão com a monarquia constitucional, a Líbia tem uma república parlamentarista e o Reino Unido que tem uma monarquia constitucional. Aí tem a importância dos três poderes, isso é muito importante, porque muitas pessoas não entendem, mas o presidente, por que tem a Câmara, por que tem o Supremo, por que não simplifica? É justamente para tentar o que a gente chama de peso e contrapeso, né, Cris? Se eu estiver falando alguma coisa incorreta e você quiser colaborar ou interromper, você fica à vontade. Exatamente isso. Você fica à vontade. Por quê? Se alguém se exceder no seu poder ou uma ação muito absurda, por exemplo, o outro poder ele chega e atua para tentar dar um equilíbrio, aí tem o terceiro poder que tenta fazer aquilo como que equalize ao ponto de não ser tão, vamos supor, tão danoso à população, porque às vezes a medida é muito dura, e dá um equilíbrio, né? Porque agradar a todos, como disse, é impossível. Então, os três poderes, independentes e coesos entre si, são categorias presentes na democracia de um país. Na política de um Estado, em sua estrutura e organização, existem três poderes políticos que direcionam suas ações: executivo, legislativo e judiciário. Respectivamente, são destinados a executar resoluções públicas, o executivo, produzir as leis, que é o caso do legislativo, onde a Cris, né, e a Ana também já atuaram, e o judiciário, que julga, né, os cidadãos no caso. Aí tem o executivo, que é destinado a executar e fiscalizar e gerir as leis de um país. Em seu domínio está a presidência da República, ministérios, secretarias, órgãos e conselhos. Em nível municipal, isso é uma coisa muito importante que eu pretendo focar nesse tipo de conteúdo que é mais para simplificar para as pessoas. Em nível municipal, o Poder Executivo é representado pelo prefeito, enquanto no nível estadual é representado pelo governador. O Poder Legislativo é aquele que estabelece as leis, é composto pelo Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara dos Deputados e o Senado. E, além disso, ele também fiscaliza o Poder Executivo. Em nível municipal, o Legislativo é representado pelos vereadores, enquanto em nível estadual é representado pelos deputados. Os vereadores fiscalizam o prefeito, enquanto os deputados fiscalizam o governador. Então, veja como é interessante ter essa contraposição. É óbvio que, às vezes, eles estão tão alinhados, não em favor da população, e aí é complicado, porque eles se aliam para defender seus interesses. Então, por isso que a população precisa acompanhar também e fiscalizar, né? Aí tem o judiciário, né? São promotores, embargadores, tem os tribunais, e tem o Supremo, que é o órgão, né, máximo desse poder, que interpreta os fatos e conflitos, cumpre a lei dessa forma, né? E cumprindo a Constituição. Vou passar um pouco, né? A sociedade como um todo tem a esfera pública, nós temos a cidade, que é um espaço de todos, né? Que é um espaço público e político, e a esfera privada, como a nossa casa, nosso patrimônio pessoal, nosso carro, nosso terreno, enfim. E aí tudo isso faz parte da sociedade, onde a sociedade civil reconhecida são, por exemplo, as ONGs, os sindicatos, né, que fazem parte do Estado. E eu vou deixar mais para frente, mais para o finalzinho, ou não faço hoje, um breve sobre as políticas públicas. Mas antes disso, eu vou deixar a Cris aqui, se ela quiser continuar, complementar, fazer alguma observação, fica à vontade. Você foi bem claro na sua explicação sobre tudo o que acontece, o que bem distribuído, e essa questão dos três poderes. Eu já havia falado aqui com a Sueli sobre a importância, e ela sabe muito bem disso, porque ela trabalha com isso em sala de aula e ela entende o papel de cada um. E na prática, né, Leandro? Na prática, a gente, estou falando enquanto legislativo, é preciso estar bem claro isso na sociedade, qual o papel de cada um, quais são as atribuições do executivo, do legislativo, do judiciário, que devem ser harmônicos, mas eles são distintos e cada um com a sua finalidade, mas que precisam, sim, principalmente, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, o judiciário ele precisa estar antenado com o que acontece, porque
Muitas vezes o legislativo se torna um pouco que essa cumplicidade que há muitas vezes entre o executivo e o legislativo, e o papel fiscalizador fica de lado, é preciso que aí o judiciário venha, preciso entender o que está acontecendo ali, porque a gente tem que ter transparência em tudo que se realiza, tanto no executivo como no legislativo, como no judiciário. E essa transparência, ela perpassa por esses três órgãos e o judiciário tem um papel importante, porque é aquele que dá o suporte para as suas lutas, para mostrar e lutar para garantir direitos e a utilização do dinheiro público de forma correta. Está ouvindo, Sueli? Sim. Então, muito interessante isso. E eu vou passar só mais um trecho aqui que eu tinha separado e vou deixar a outra parte para a semana que vem. E acredito que semana que vem vai ser muito interessante também. Temos a questão da Ana, né? Porque ela passou recentemente a situação toda dela. Acredito que se ela quiser usar esse espaço, puder usar, claro, para esclarecer e tirar algumas dúvidas, né? Porque a gente pode ser que pessoas tenham acesso pela mídia de informações desencontradas, né? Ou incompletas, ou incorretas, com viés, né? Que atendam a outros interesses. Então, nada melhor do que a própria pessoa, né? Que passou por esse trâmite, poder falar, se quiser, aquilo que for possível dela falar, esclarecer, porque eu acredito que é o espaço que eu procuro deixar aqui, né? E feliz mais uma vez pela confiança de vocês, né? Que encontraram aí um tempinho nessa agenda que deve ser tão concorrida, né? Para poder participar aqui. Espero que das próximas vezes, né? Esses testes todos que estão sendo feitos aqui sejam úteis para que possa melhorar e numa próxima vez a gente ter ainda mais tempo e condições de ter um conteúdo melhor. Não só o conteúdo, que continua, né? Eu acredito que tem uma qualidade excelente, mas na questão da captação. Pegar todo, né, todo momento e depois nem que tenha um trabalho de fazer uma edição assim, né, de alguns trechos, né? Para não perder nada desse conteúdo. Então, Sueli, quer fazer alguma pergunta? Quer colaborar de uma outra forma? Não, na verdade, a pergunta que eu tenho não é exatamente sobre o tema, sobre o curso, se tem como alguém se inscrever depois, no caso, se ainda dá tempo para se inscrever. Muitas pessoas deixam só esse prazo, né, Cris? Não sei se você também participou de outros eventos assim. É comum a pessoa deixar o prazo só até o dia que começa o evento, né? Mas eu pensei, já por toda a dificuldade que é o interesse das pessoas, eu deixei até semana que vem, o último minuto da última aula. Se alguém entrar lá às 9 da noite da quinta-feira que vem, vai estar valendo, né? Eu preferi ampliar do que fazer muito restrito, né? Porque o mais importante é democratizar aqui, né, o conteúdo. Verdade. E depois eu vou mandar para... Oi, pode falar. E não dá tempo também das pessoas se apropriarem, conseguirem entrar, que elas estavam tendo dificuldade, vão ter acesso ao que passou antes, vão ter acesso às aulas que virão. É importante, esse tema é extremamente importante, a gente fez questão de separar um tempo para que a gente pudesse estar aqui presente. Primeiro, quero parabenizar pela sua iniciativa, por essa palestra, por essa aula que é importante, né? A política é importante estar. A consciência política precisa estar na mente de cada um para que ela possa fazer a melhor decisão. A gente tem muita coisa que conversar sobre essas questões. A população não tem, muitas vezes, ela não tem noção das coisas que acontecem dentro do legislativo, dentro do executivo, dentro do judiciário. Ela precisa conhecer. Ela conhece algumas informações que são lançadas nos meios de comunicação de massa ou das desinformações nas redes sociais, mas ela não consegue acompanhar. É importante, eu e o Sueli estamos conversando sobre isso, né? O quanto que é importante criar essa política pública de conscientização, e não é ideológica, é uma conscientização de entender o papel de cada um para poder ter uma consciência, uma análise melhor dos fatos. Entender os fatos de verdade a partir de informações verídicas, e não de fakes, e não através de um lado só, né? Entendeu todos os lados para poder ter uma opinião.
precisamos conscientizar a população, precisamos informar a população, não é informação escolhida, mas são todas as informações sobre tudo o que acontece para que ela tenha uma visão crítica e possa tomar suas decisões. Me coloco aqui à disposição, em outros momentos, queria ouvir um pouco mais a Sueli, ela que está, agora a gente vai voltar a pergunta para ela, que eu acho que é muito importante esse feedback, ela que está em sala de aula trabalhando com cidadania, e ela sabe da importância. As pessoas também confundem muito, né, direitos humanos, cidadania, as pessoas confundem muito, elas já criam, né, uma resistência a essa temática, sem entender de fato qual o papel dessa temática nos bancos escolares, na sociedade, na formação. E se a gente precisa desconstruir essa desinformação sobre esses temas. Sim. Felipe, à vontade. É verdade, eu acho importante, eu queria parabenizar também pela iniciativa de ter convidado mulheres para falar sobre esse tema, porque é um espaço do qual a gente precisa se apropriar. Fala, Leandro. E foi proposital, só convidei mulheres. Eu percebi. Que bom, né? Porque também é um espaço. Eu sou mãe de uma menininha de 7 anos, que também adora política, e hoje, voltando da escola, passou em frente à prefeitura e falou assim: mamãe, ali é a prefeitura, o prefeito está ali? E aí eu falei: não, filha, essa hora ele já foi embora. Provavelmente porque já era tarde. E aí ela se interessa muito por esse assunto também, a gente aqui em casa incentiva a beça, né? Porque a política é talvez o único caminho que a gente tem para resolver todas essas questões, né, tão complexas. E é um lugar que a gente precisa se apropriar mesmo. Então, eu sempre puxo, né, as meninas também, vamos participar. Não é um lugar dos meninos, os meninos estão lá, e aí a gente, né, a nossa voz precisa ser ouvida também, as nossas demandas, as nossas questões, e elas só vão ser ouvidas se a gente estiver lá, né? Então, a gente precisa reivindicar essa diversidade em todos os ambientes, inclusive na política, inclusive na escola, né? Então, eu tô nessa luta aí. Eu pego alunos do 6º ano em diante, né? Uma faixa etária ali de pré-adolescentes e adolescentes, e aí tentando lutar diariamente contra esses estereótipos, esse senso comum, né? Que já vem carregado de muito preconceito, e aí acaba permanecendo, né, as coisas como estão, de um jeito que eles acabam, né, na região periférica que a gente aqui em Nova Iguaçu, trabalho com eles também essa identidade, né, uma questão de identidade racial, para a gente se enxergar quem a gente é enquanto mulher, enquanto povo periférico aqui da Baixada Fluminense, né, que a gente precisa se reconhecer primeiro para que a gente possa lutar pelos nossos interesses, senão a gente acaba lutando pelo interesse de outras pessoas, não pelos nossos. E para a gente fazer isso, a gente precisa exatamente isso que a Cris está falando, né? Reconhecer, saber ler a realidade, saber ler as informações, saber ler o que está sendo tendencioso ou não, né? Para um lado ou para outro, para a gente criar a nossa própria opinião. Então, essa é minha luta diária, e por isso que eu procurei, né? Quando eu vi no Instagram ali sobre esse curso, eu falei: ótimo, é tudo que eu preciso, porque quanto mais a gente conversa, debate, mais a gente aprende, né? A gente precisa se renovar e também ouvir outros pontos de vista. A Cris é uma pessoa que tem experiência no legislativo, tem muito mais experiência de sala de aula do que eu tenho poucos anos, né? Eu tenho 34 anos de idade, estou há pouco tempo no magistério, mas já aprendi muito, né? A gente aprende muito com as crianças, então, assim, eu achei importante para mim. Vou estar aqui semana que vem, certamente, com a próxima aula. Eu queria complementar, porque assim, são muitas informações e essa vontade muito grande de poder transmitir tudo isso que a gente viveu. A gente tem um programa também chamado, e o Leandro sabe, Através dos Nossos Olhos. O programa chamado Através dos Nossos Olhos, a gente coloca tudo que a sociedade vem passando e traz para participar do programa pessoas que possam falar sobre temas extremamente importantes. A gente teve, agora você falou da presença da mulher, quando você fala da dificuldade que é a mulher estar inserida num espaço de poder que ainda é muito enraizado. A questão, a gente não toma... longe de mim me vitimizar, até porque a gente sabe o quanto que a gente é forte, o quanto que a gente pode estar ali, pode estar no pé de igualdade para mostrar, não só mostrar a nossa competência, mas fazer a diferença no espaço que a gente está ocupando. Então, mas é importante mostrar, sim, que ainda existe muito preconceito,
muito machismo em determinados espaços onde a mulher se faz presente, onde a mulher diz assim, olha, não quero, a gente não é melhor nem pior do que ninguém. A gente quer estar na igualdade de direitos, mostrar que a gente tem tanta competência quanto, e que a gente está lado a lado, não é nem em frente nem atrás. Mas a gente precisa ser respeitado. A gente precisa ser respeitado e isso não acontece. Na LERJ, recentemente, uma deputada foi ofendida. Na Câmara Legislativa, recentemente, uma parlamentar também foi ofendida. E não é a mulher se vitimizando, não é que quando ela levanta a voz para defender aquilo que ela sabe, que ela se propôs a fazer, simplesmente lhe cortam o microfone, simplesmente usam palavras de baixo calão, usam palavras e alteram a voz para amedrontar, para intimidar, para coagir as mulheres. E isso é preciso que se torne, que venha à tona. Isso não tem que ficar escondido. Isso tem que vir à tona para que as pessoas possam entender e possam lutar pelos seus direitos, principalmente nós mulheres. Sim, sim. E deixa eu perguntar, eu estava ouvindo vocês, mas como eu estava tenso aqui com os problemas técnicos, eu pude ouvir que a sua ideia é de Nova Iguaçu, né? Mas de que bairro? Então, eu nasci e cresci em Nova Iguaçu e morei em Nova Iguaçu até 10 anos atrás. Agora eu moro em Belfor Roxo, moro no centro de Belfor Roxo, mas eu trabalho em Nova Iguaçu, minha filha estuda em Nova Iguaçu, então a minha vida... Eu só venho em Belfor Roxo para dormir. Então, às vezes, eu até esqueço, quando alguém pergunta assim, de onde eu moro, às vezes eu até esqueço e falo Nova Iguaçu, porque eu só venho aqui para dormir mesmo. Então, Sueli, deixa eu falar... Eu sou professora. Quando o meu concurso foi em 91, meu concurso como servidora pública, né? Foi em 91, quando Mesquita ainda pertencia a Nova Iguaçu. E o que é interessante, que quando eu fiz o concurso, Belfor Roxo ainda não era emancipado, e a primeira escola onde eu fui trabalhar foi no Parque São José, num bairro dentro de Belfor Roxo, que era distrito de Nova Iguaçu. Logo em seguida veio a emancipação dos municípios de Belfor Roxo, Japeri e Queimados. E o último município a ser recém-emancipado foi Mesquita. Então, quando houve a emancipação de Belfor Roxo, logo de imediato eu vim para Mesquita, que é a área onde eu nasci, cresci e morava. Então, vim para perto da minha residência. E fiquei, então, desde 92. Desde 92 que eu trabalho em Mesquita, que na época também era distrito, e depois se emancipou em 99, com 2000 tendo o primeiro pleito eleitoral. E nós vamos completar 23 anos de existência, de emancipação, e isso é muito importante para a gente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tanto eu já trabalhei em Nova Iguaçu, como trabalhei em Belfor Roxo, e agora trabalho em Mesquita. Então, assim, trabalhei em São João, trabalhei em Caxias, né? É muito amplo o leque de envolvimento de nós professores com os municípios da Baixada, com a realidade da Baixada, que são, na verdade, os mesmos problemas, né? Cada município tem o que é a sua especificidade, mas são problemas muito similares, né? Muito similares. A questão do próprio a dificuldade do transporte para que as pessoas possam deslocar para o centro do Rio para trabalhar, ter que enfrentar os trens da Supervia, a dificuldade de ter acesso às unidades escolares mais próximas da sua casa. Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que tem que mostrar, que tem que lutar, e aí entra a importância do papel do profissional da educação, onde ele ajuda a fazer com que os alunos entendam que ele tem direito, que ele tem deveres e que ele precisa correr atrás para garantir, não deixar nenhum direito a menos. Sim, e a questão da Baixada, né, que sempre foi uma região ainda esquecida, né? E quando tem a oportunidade, os municípios emancipados não necessariamente trazem um ganho, né? Tem aquela ilusão, né, de se emancipar vai melhorar. Inclusive, acho que o meu distrito aqui, o meu bairro de Ausch, já teve várias vezes esse debate de emancipação como se automaticamente isso vai melhorar. Eu acho que a tendência pode ser que piore, porque mais recurso público que é do município atual, que é Nova Iguaçu, vai ter que ser dividido, né? A população daqui vai ganhar mais dinheiro vai ter que ser gasto.
para toda a máquina pública, né? Os prédios públicos que não existem vai ser construído, né? Uhum. Todos os concursos, a Câmara nova, né? Então, eu acho que não necessariamente vai depender muito. Então, assim, então o Brasil até esse ponto, essa coisa de emancipar, você imaginar que o Brasil é muito grande, óbvio, mas são mais de 5.500 municípios, né? Tem municípios com 3.000, 4.000 habitantes, enquanto só aqui onde eu moro, Austin, tem mais de 100.000 habitantes. E você imaginar que tem município no Brasil com 3, 4.000. O município que muito mal a renda ali, o comércio local, sustenta o próprio município, de tão pequeno que é. E aí vem o recurso do Estado e a maior parte do governo federal, que é onde, né, tem mais recurso, né, os impostos. Então, muitas vezes, é apenas os interesses, né, que a gente sabe que existem para poder agradar e satisfazer alguns poderosos e o povo acaba sofrendo, porque não sobra dinheiro. E um tema que vai entrar também tá na próxima aula, que eu lembrei, a questão do Brasil ter maioria de população negra e mulher, sendo que os negros e as mulheres têm a minoria dentro dos cargos eletivos. Aí eu fico pensando, é triste, porque se isso acontece, é sinal que o próprio negro não vota no negro e a própria mulher não vota em mulher. É. Isso é muito triste você perceber que essa cultura do machismo, do racismo, ela consegue contaminar, vou usar essa palavra, até as próprias pessoas que são as desfavorecidas e discriminadas e perseguidas e tal. Então, não se unem nem nesse ponto. Vamos eleger mais pessoas do nosso que a gente se identifica para nos representar melhor. Isso não acontece. Então, mas eu acredito que esse trabalho vai ter um resultado a longo prazo, não vai ser em pouco tempo. Mas eu acredito, se a gente não acreditar, como a Cris é professora também, que através da educação a gente tem uma chance de fazer pessoas, né, aprender a pensar criticamente, por si próprio, né, questionar, buscar informação, porque nós ainda vivemos num período onde temos acesso à informação. Se a gente pensar, né, há muito tempo atrás, séculos atrás, onde não existia, né, a imprensa, a mídia como tem hoje, e era muito mais fácil um governo controlar, né, toda a população através de não permitir que as pessoas tenham acesso à informação. Assim como a igreja, que fazia parte do Estado, ter todo o controle de tudo que era escrito, de tudo que era de escritura, né, vamos colocar assim. Então, hoje em dia, você tem talvez até um excesso de informação, só que, em compensação, as pessoas, por excesso de informação, não param para filtrar, para depurar, para averiguar se aquilo é verdade. E hoje é tão fácil, qualquer pessoa ter um canal no YouTube ou acesso ao mínimo de tecnologia e ela criar uma notícia falsa, né? Pega um texto, pega uma imagem, faz uma montagem, né? Pega o rosto de alguém, coloca uma voz, sabe? Uhum. Claro que quem tem um pouco de experiência percebe algumas montagens grotescas, mas muitas pessoas não percebem. Ela recebe a mensagem, ela bate o olho e se a intenção provocar na pessoa algum tipo de revolta ou de reação, instantaneamente a pessoa compartilha. E eu sempre volto quando eu posso falar sobre esse tema, eu uso a comparação com os boatos, né? A fofoca de bairro que hoje ganha essa dimensão. Que geralmente quando alguém chega para o outro para contar uma fofoca sobre alguém, pouquíssimas pessoas vão conferir se aquilo ali é verdadeiro. Porque a fonte que passa a informação, ela, como é que eu falo? Ela já deduz que ela tem a confiança de quem, né, para quem ela está passando e que vai ser repassado. Ela aposta nisso. E é natural do ser humano se despertar mais o interesse, ou pela indignação que seja, pela notícia de tragédia, né, de coisa ruim, né, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Porque dificilmente, para não falar que é impossível, alguém vai inventar. Olha, a Cris, ela fez uma boa caridade, ela ajuda instituições, a Cris né, ela ajuda pessoas e não divulga. Quem vai inventar isso? Vai inventar o contrário. Não, a Cris, ela é corrupta, ela desviou verba daquilo, está enriquecendo ilicitamente. E aí pegam isso, ai meu Deus, não sabia, nem imaginava. E às vezes até a pessoa que conhece, repassa. Às vezes até sem ver. Porque tem muito isso. Eu recebo muita mensagem com links e tal, que eu pergunto, mas você que mandou isso? Ah, eu nem vi, nem sei. Tem os vírus, né, que infectam os celulares e passam automaticamente. Ou seja, a gente está numa guerra.
tanto real no sentido de ter que conversar com as pessoas, e essa digital, que é da coisa automática, dos robôs que vão multiplicando, e você fica assim, meu Deus. E a pessoa que não tem escrúpulos, ela não se importa se aquela informação vai causar morte, vai causar prejuízo, não estão nem aí. As pessoas têm que parar para refletir, de questionar tudo, de perguntar, de duvidar. Se não tem tempo, sempre falo assim, se você não tem tempo ou disposição para averiguar, ignore tudo que chega. Porque se for uma verdade, você vai saber de alguma forma. E vai saber por uma fonte, por dois, por três. Então, não se preocupe. É bom que a gente tenha confiança nas pessoas, né? Que nos procuram porque sabe que a gente vai apurar, que a gente vai passar a informação verdadeira. Então, é importante a gente aproveitar essa voz que a gente tem para usar esse espaço, né? Da rede social, da internet, para poder insistir nesse trabalho de formiguinha, né, Cris? De uma pessoa, mais uma, mais duas, vai somando. E é complicado, mas ou a gente acredita que é possível continuar mudando, ou desiste, né? Abandona e entrega os pontos, joga a toalha, e aí depois vai... Eu não consigo imaginar desistindo, né? De fazer esse trabalho. Ainda que muitos desacreditem, né? E não dão crédito, mas assim, eu acho que é uma questão nossa, né? Sei lá, acho que a nossa vida... Eu acho que a nossa motivação é essa, né? Independente do resultado. Ó, esse trem aqui, esse barulho aqui. É uma coisa que... Mas é um ato de resistência, né? A sociedade hoje, a gente sabe que para a gente conquistar tantos direitos ao longo de tantas décadas por quais nós passamos aí, os que nos antecederam foram lutas em vão, muitas pessoas deram sua vida para que a gente conseguisse garantir direitos, tivesse garantia de direitos que hoje estão sendo tirados, né? Estão sendo usurpados da sociedade. Os direitos conquistados, eu nem estou falando mais de novos direitos, eu estou falando daqueles que nós tínhamos e estão nos tirando. Isso é muito grave, isso é muito sério. Estão nos tirando os direitos sem que as pessoas se deem conta. A pessoa não pode achar que é normal, que ela vai trabalhar 7 anos a mais, quando ela vai contribuir o tempo suficiente para que ela possa gozar da sua aposentadoria, gozar da sua tranquilidade, para que ela possa ter na sua idade ainda ter, mas que ela possa ter outras atribuições, porque ela lutou, ela trabalhou para isso, ela já fez o seu papel, ela cumpriu o seu papel na sociedade no tempo que lhe cabia. E aí alguém chega e diz assim, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E a mulher que levanta, às vezes, uma bandeira, mas ela não se dá conta que ela está trabalhando 7 anos a mais, que ela poderia estar fazendo outras coisas, porque é direito dela ter direito àquela aposentadoria, e ela não se dá conta disso. Eu não consigo entender, porque falta consciência do que está acontecendo na sociedade. Falta consciência. Às vezes a pessoa está reclamando que eu paguei mais caro. Óbvio, né, que a cada dia você vai no mercado, eu digo que a gente tem que ter saúde mental agora, tem que cuidar da saúde mental, porque toda vez que você vai num lugar, é um preço exorbitante, uma coisa que parece que estão querendo piorar ainda a situação, se beneficiando da mazela humana, né? Está num momento de causa, aumenta tudo, e sempre quem sofre é quem não tem. É aquele que não tem o recurso financeiro para conseguir suprir as suas necessidades. Hoje, uma pessoa está tendo que parcelar no cartão um botijão de gás. Então, isso é grave demais. Isso é sério demais. Reajuste da energia elétrica, reajuste do combustível, aí o combustível aumenta tudo. Então, tudo é motivo para aumentar os produtos e faltar agora a alimentação para a nossa população. Enfim, são tantas coisas, né, Leandro, que a gente tem para falar, tantas informações. Eu acho que é importante que aulas como essas sejam colocadas disponíveis na rede para que as pessoas possam conhecer e ouvir um pouco a realidade, um pouco a visão de mundo de quem vive dentro de um espaço, tanto da sala de aula, como na sociedade, como dentro do executivo, do legislativo, que seja, mas que ouça a realidade de quem vive para poder entender um pouco e buscar mais informações para ter uma consciência crítica. Me coloco à disposição. Olha, Sueli, eu estou muito feliz que você ficou conosco até agora, participando, contribuindo também. Foram momentos agradáveis que nós passamos aqui. E eu quero só agradecer o Leandro pela oportunidade, a Sueli por estar conosco, por acreditar, pela confiança.
E tem muito para falar. Se você quiser, depois eu posso passar meu número, vocês podem anotar e a gente vai conversando, porque eu gosto de falar um pouco do que eu vivo, do que a gente sente, através dos nossos olhos, para que a população tenha consciência de um pouquinho do que acontece na realidade nos bastidores, principalmente desses três poderes que a gente vivencia e que precisa estar do nosso lado, mas muitas vezes nos massacra, que é o Legislativo, Executivo e Judiciário. E não sei, espero que vocês puderem ficar até o horário programado, vai ser muito bom. É uma questão também, nesses momentos, o que é mais importante, né? Tanto para a população em geral se unir e para os políticos, né? Porque cada um tem seus interesses, óbvio, mas tem momentos onde as diferenças que cada pessoa e grupo tenha, aquelas menores, né? Tem que ficar de lado em prol de algo maior, que une a maior parte das pessoas. O que é prioridade agora, né? É brigar por questões pequenas? Eu queria um exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, talvez no município de Mesquita. Uns querem uma escola, uns querem um posto de saúde, uns querem, né, uma ponte, cada grupo e bairro vai querer. Mas vamos supor, no momento de dificuldade, o dinheiro é curto, e aí tem que decidir uma coisa só, né? O que vai beneficiar mais pessoas? Aí você tem que colocar de lado, né? Vou agradar né, uma localidade, uma liderança. Não, infelizmente tem que ver o que é prioridade. E aí vai ser, talvez nessa ordem, alimentação, saúde, educação, né? Saneamento. Aí depois pode vir uma praça, que também é importante, mas tem hora que não é prioridade. E muitas vezes a gente viu o quê? Obras sendo prioridade, obras que aparecem, que saem na foto, faz inauguração, e às vezes não são concluídas, o dinheiro é jogado fora, e ficam paradas. Enquanto que obras essenciais, desde o saneamento básico, que não aparece, né? Sempre se fala isso, fica lá embaixo da terra, ninguém vê, mas é prioridade que tem, que as pessoas não pisem mais na vala negra, na vala céu aberto, contrai doença e tudo mais. Mas, infelizmente, não se pensa nisso. E no momento que a gente vive no Brasil, é deixar essas pequenas diferenças ideológicas de eu queria mais coisas privadas, eu queria mais coisas públicas. Mas nesse momento isso vai ficar para depois. Prioridade é o quê? Salvar as vidas, né? Que é no caso da saúde. Em segundo lugar, quem não tem trabalho, não tem capacitação para uma vaga no momento, essa pessoa não pode passar fome e morrer. Ela tem que ter uma renda mínima para que ela possa sobreviver. E aí é o pensamento que eu tenho. Não sei se a gente concorda dessa forma. Aí fica até para mais para frente sobre isso. Com o dinheiro na mão, por uma lógica muito simples até, você vai consumir, vai comprar, né? Vai no mercado, vai no açougue. E aí é aquele comércio local, é um pensamento que eu tenho. Sempre que possível, né? A gente, como se diz, dá prioridade, né, ao comércio local, porque você faz ele crescer, dá emprego, né, para quem mora no bairro, e a tendência é que aquilo possa evoluir, progredir de alguma forma. Claro, vai ter situações que, até por questão de custo, não, muito além do que eu poderia, mas vontade de mim comprar na internet de uma grande empresa, tudo bem, acontece. Mas sempre que possível, priorizar isso, o nosso lugar, o nosso bairro, o nosso município, para que ele cresça, incentivar. São grandes discussões. Mas eu acho assim, conversar sobre isso, eu acho que quem está aberto ao diálogo, ainda que ela tenha um pensamento muito diferente do seu, no caso desse exemplo, se ela está aberta ao diálogo, é um ponto positivo. Difícil a gente conter as emoções no momento, né, de tanta dificuldade, onde os debates são muito ferrenhos. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui a mensagem que a Sueli deixou aqui, tá? Pode ler, Sueli? Eu vou ler aqui, vai ficar registrado. Como diz Paulo Freire, vamos esperançar, não mais esperar. Que a nossa esperança seja para esperançar. A luta é grande, mas só a luta muda a vida. Eu também entendo a palavra esperança nesse sentido. Esperar não é aguardar. Aguardar é senta aí na sala de espera, né? Aguarde que você vai ser chamado. É aguardar sem fazer nada e sem poder mudar nada. O esperar é você seguir vivendo e trabalhando e lutando, mas com essa esperança de dias melhores e fazendo algo, né, para que isso aconteça. Porque senão você vai estar só aguardando, né? Então, Sueli, te agradeço. Sueli vai precisar sair. Aguardamos você na semana que vem, né, Cris? Aguardando Sueli. Sueli, muito obrigada.
Divulgue o máximo que você puder, eu te agradeço muito. Acho que esse primeiro evento vai ficar registrado para que possa, da melhor maneira, me organizar para um futuro evento maior ainda, porque é importante isso, né? Uma pessoa tem acesso, ela compartilha, outra fica sabendo e a tendência é crescer, né? Mas de primeira, assim, eu acho que eu não podia deixar de acreditar e de dar esse pontapé inicial, né, Cris? E contar contigo é muito importante. Se você permitir, eu ia só... vai ficar gravado, eu posso repetir na outra parte. É só um trechinho muito pequeno que fala sobre políticas públicas, né? Se você permitir, antes de você encerrar, a gente nem precisa ficar até o final, deixa eu ver o horário aqui. Você que sabe, se você permitir... Não, pode passar sobre a questão das políticas públicas, pode passar. Até e porque aí, você vai poder compartilhar depois, as pessoas vão poder sim, ter acesso. É importante, sim, dar continuidade a esse conteúdo para depois eles terem acesso. deixa eu ver aqui se dá para... se vai passar. Está conseguindo visualizar aí? Estou conseguindo. Então, políticas públicas, é só fazer um contraponto. O que é público, e aí eu vou fazer uma comparação com o que é privado. Aí, por exemplo, aqui, políticas públicas são ações ou decisões tomadas por um governo com o objetivo de trazer melhorias para um grupo específico ou para a população em geral, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Exemplos de políticas públicas. E aí é interessante, né, futuramente pegar mais esse tipo de conteúdo para simplificar, que as pessoas fazem confusão, né? O que é de competência do prefeito? O que é de competência do governador? O que é competência do presidente? E as pessoas fazem essa confusão e às vezes cobram de quem não se deve cobrar porque não é competência dele, né? Legalmente falando. Então, alguns exemplos de políticas públicas. Lei de trânsito. Toda lei já existente ou uma lei nova que for criada, ela é parte de um grupo de conjunto, né, de políticas públicas. São para todos. O aumento salarial dos servidores, por exemplo, vamos aumentar o salário do professor aqui do município de Nova Iguaçu ou de Mesquita. Cada prefeito, prefeitura é que vai atuar nessa área. E com a Câmara ou com a Assembleia Legislativa, no caso aqui eu falei de prefeituras, fazendo ali a votação para definir as questões todas internas, né? A gratuidade no transporte é um exemplo de política pública. Programas habitacionais ou distribuição de renda ou de segurança pública também fazem parte de exemplos, né? E serviços de saúde, educação ou saneamento. Aí eu dei exemplo de políticas públicas, né? O que é do governo, do Estado e para toda a população. Toda empresa tem sua política interna. As pessoas às vezes não se dão conta, acham que política só tem a ver com aquilo que é público. Um exemplo bem prático. Eu acho que todo mundo tem mais acesso. Vou dar um exemplo de um produto que você compra numa loja, né? Você vai numa loja, compra eletrodoméstico, ou num site, né? Você vai fazer a compra de qualquer produto. Ou você tem uma operadora de telefonia, né? Ou você tem um cartão de crédito. Cada um desses exemplos, você tem um contrato ali. A questão é que a maioria das pessoas não leem, né? Aqui, nossa política, por exemplo, no site, nossa política de troca. Se você não lê, e você vai reclamar de uma troca depois de 10 dias, por exemplo, mas ali no contrato, ali nas políticas daquela empresa, diz que o prazo é 7 dias. Ele não vai trocar porque a política dele definiu que é 7 dias. É uma política, só que é de uma empresa. Política de troca. Mesma coisa na operadora. Contratou um serviço de telefonia pós-paga, né? Um plano pós-pago. Aí tem lá, você só pode trocar a partir de 1 ano, se trocar antes, né? Se fizer cancelamento, você paga uma multa. Aí a pessoa não presta atenção e quer cancelar antes de 1 ano. Aí está lá. Política, né? Política interna ou política do plano. Ou seja, como dei exemplo da família, do clube, da igreja, tudo é política. A diferença é que algumas coisas estão no papel, né? Na legislação, no regimento interno, no estatuto, e outras são de boca, né? São resolvidas assim, na confiança, na verbal, oral, que as pessoas combinam e tudo bem. A questão é, se esse acordo não for cumprido e ele não está ali no papel para você poder reclamar, fica mais difícil. Então, por isso é importante a pessoa participar de todas as decisões, né? Então, eu sempre falo, eu não tenho muita certeza, no caso da política, né? Eleitoral. Eu não confio, eu não conheço. Você conhece, confia em alguém próximo a você, que possa te orientar, né? Tudo bem, você por você próprio, talvez você não saberia quem escolher. Aí corre o risco de você não votar em ninguém, né? Ou ir lá e apertar branco ou anular, né? Votar no número que não existe.
E aí o teu voto pode fazer falta para a escolha de alguém que vai representar a população, certo? Seja na Câmara, no governo do Estado, na presidência ou nos cargos, né, do legislativo. Então, é muito importante, porque eu vou finalizar com essa parte, vou deixar você concluir, respeitando todas as diferenças e divergências de todo mundo. A cada ano, no Brasil, o número de pessoas que deixam de votar parece que vem aumentando, né? O número de jovens que tiram seu título, né, estava diminuindo. Então, isso é muito triste. As pessoas ficaram desencantadas com a política. Isso é compreensível. Só que se você achar que todo mundo é igual e não vai ter uma renovação, que até tem muitos jovens e pessoas... Se você está cansado da política de hoje, então talvez seja a hora de renovar. Pensa dessa forma. Tem gente que está aí a vida toda na política, uma família inteira na política. Não, se isso for para o bem, se é uma família que está há décadas e está fazendo um bom trabalho, não tem problema nenhum em relação a isso. A questão é, esse grupo que está aí no poder há tanto tempo, ele tem feito, né, o município crescer, o Estado, né? Então, talvez seja a hora de olhar novos nomes, né, lideranças que surgem nos bairros. E as pessoas precisam ter esse apoio, né? Porque quem não tem dinheiro para campanha, para gastar, vai contar com o boca a boca, com a confiança, né? Então, é muito importante essa conscientização, porque se as pessoas que deixaram de votar na última eleição, ou que foram lá, tiveram trabalho de ter que ir, né? E apertar branco ou anular, podem ter deixado de mudar o resultado. A gente não sabe se mudaria ou não, mas existe uma grande chance, que foram milhões de pessoas, né? E outra coisa que as pessoas não dão muito valor ao voto de vereador, na verdade, as pessoas menosprezam, né? Deputado, né? Não quero nem saber quem é. As pessoas não lembram, né, em quem votaram nas últimas eleições. E esses votos mudam muito, porque esses podem criar leis, mudar leis, né, fiscalizar de fato, ou ser conivente, né, com o prefeito, com o governador, ou o presidente, caso eles não estejam fazendo uma política ali em benefício da população. Então, todo cargo, né, e todo voto é importante. Isso é muito importante de falar. Não tem um que vale mais do que o outro. Claro que o senso comum vai imaginar o presidente da República é o top, porque abrange todo o território. Mas votar no seu vereador, acompanhar quem é eleito o presidente da Câmara, como que eles estão votando, né? Eles estão fiscalizando o prefeito, eles estão realmente procurando fazer o seu trabalho de denúncia, se for o caso, ou está todo mundo conivente, todo mundo combinado para que a coisa seja favorável só a eles. Então, é muito importante isso, né, Cris? Então, exatamente. Eu vou deixar você finalizar, né? Já fica o convite para você poder colaborar da próxima semana, né? E já fico animado, né? Mais motivado para o futuro evento mais para frente. E aí eu vou tentar fazer tudo com o máximo de antecedência, né? Para que as coisas fluam da melhor maneira possível. E sempre eu acho que eu não estou preparado. Eu sempre vejo que eu tenho que melhorar muita coisa, porque a maioria das coisas acontece na prática, né? Porque por mais que você planeje, tudo na hora que do vamos ver acontece alguma coisa, né? E faz parte. Ainda mais para quem faz sozinho, tem as ideias, elabora. Eu gosto de ter parcerias, mas às vezes, né, não acontece, né? Uma combinação de ideias, de propósito, de agenda. Mas já fica, né, mais uma vez o convite para projetos futuros, se você puder e quiser colaborar, sugestão, opinião, eu estou sempre aberto isso, entendeu? Eu tento fazer de uma forma mais democrática possível. E críticas também, melhor aqui, melhor ali. Então, vou deixar você finalizar. Já te agradeço. Para as minhas considerações finais, eu quero orientar todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois através do link, para que busquem o máximo de informações sobre tudo que é importante para a sociedade, principalmente relacionado à política pública, porque a educação em política não significa só a educação nos bancos escolares, não. Ela tem a educação que você vai buscar as informações para conhecer melhor o que acontece ao seu redor, para que você tenha uma consciência crítica transparente, clara, né? Livre de mensagens ou de desinformações ou fake news. Então, a nossa população precisa ler
compreender, entender o que ela está lendo, buscar em outras fontes, ler 3, 4 informações de fontes diferentes para entender o que está acontecendo, e aí sim, a partir de tudo que leu, de tudo que absorveu, fazer uma análise crítica e entender o que, de fato, de acordo com a sua consciência, o que está acontecendo na sociedade. O que a gente precisa lutar é contra as desinformações que chegam a qualquer momento, e agora, por conta das redes sociais, a cada vez na palma da mão, no celular. Cada hora chega no celular uma informação. Eu até queria compartilhar isso aqui, que era uma coisa que, na época, eu tenho descendência indígena, né? E eu lembro que foi entre 2017 e 2018, houve um percentual muito alto de desmatamento, né, por queimada, e houve muita assim, especulação, porque a gente tinha, através de satélite, outros países que têm preocupação com a Amazônia, né, com as nossas florestas, com o nosso verde, né, que eles dizem que é o pulmão do mundo, a nossa Amazônia, e o satélite estava lá dizendo o caos que estava vivendo naquele momento, aquela região, vítima de queimada, né, de muita área devastada, não sei se queimada, mas de árvores que tinham saído daquela área muito grande, a gente sabia se foi por corte ou foi por queimada proposital, mas, de qualquer forma, existia ali uma preocupação internacional. E aí, o que aconteceu? Para mascarar a realidade, começaram a montar fotos e fake news, imagens, né, fazer aquelas edições de imagens de índios, dizendo que quem estava atacando fogo na mata era um índio. E assim, aí eu falei, mas olha, eu já vi de tudo, mas dizer que o índio que está acabando com a floresta, aí não dá, entendeu? Aí já é demais, né? E é isso. Então, essas informações que chegam na palma da sua mão, busque saber se elas são verídicas, busque saber se a fonte dela é uma fonte segura. Vai buscar em outras fontes mais seguras para ver se a informação é a mesma. Isso é importante conscientizar a nossa população sobre o que chega e o que ela absorve. Sim, Cris, eu vou finalizando, eu te agradeço mais uma vez e vamos nos falando aí para qualquer ajuste, né? E é isso, fico feliz e qualquer pessoa que comentar com você que teve algum tipo de problema de acesso, se puder, pode entrar em contato comigo, eu vou ver o que pode ser feito, e mesmo que não se resolva a tempo, ao final da semana que vem, eu vou pegar esse material e as pessoas que não conseguirem realmente, eu vou disponibilizar para elas de alguma forma o conteúdo mesmo assim. Porque entendendo que por alguma razão, né, que não puder ser resolvida na plataforma ou não, que a pessoa tem um direito porque ela teve um interesse. Então, isso é que eu vou dar prioridade. Teve interesse, ou for se informar e não conseguiu, eu vou de alguma forma disponibilizar o conteúdo, entendeu? Então, eu te agradeço pela divulgação que você fez, tá? E até semana que vem, acredito que vai estar mais ajustado pelo número, né, de participantes. A tendência é que tenha mais pessoas, para que a gente feche bem, dando uma revisada, né, se você quiser, dar uma revisada do conteúdo, fala de novo um pouquinho do início, né, do seu histórico, para a gente poder atualizar um pouco para quem não pegou, para dar uma reforçada em alguns pontos, né, para a gente aproveitar ao máximo esse tempo, tá bom? Obrigada pela oportunidade. E a gente vai divulgar e realmente 4, 5, 6 pessoas, enquanto eu estava aqui falando com você, mandaram mensagem que elas estavam tendo dificuldade de se inscrever. Então, eu espero que a gente consiga reparar para na próxima aula a gente ter uma participação daqueles que não conseguiram hoje. Obrigada. Até mais, Cris. Eu vou finalizando por aqui, sei que ainda tem muita coisa para se falar, para esmiuçar os detalhes, mas aí eu vou falar em futuros vídeos. Deixa seu comentário, sugestão, crítica, e pergunta alguma coisa que você não entendeu, que eu falei muito rápido, ou se você quiser mais detalhes sobre algum dos pontos que foi falado aqui no vídeo, e aí futuramente eu vou fazer outros vídeos, tá? Então é isso, te agradeço por sua audiência, peço para você deixar aí o seu like, peço para você compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição e clica naquele sininho das notificações para você ser avisado ou avisada toda vez que sair um novo vídeo ou tiver uma live aqui no canal. Então é isso, te agradeço mais uma vez aí, espero que você tenha gostado e
Sempre vou procurar aqui fazer um pouco melhor a cada dia para melhorar o conteúdo para você, tá bom? Então é isso, até mais, se cuida e até o próximo vídeo.